gente está aqui reunidos hoje para a constituição do grupo de trabalho para o programa Abdias Nascimento, Patrimônio, Memória e Reparação. Né? A Abdias Nascimento, que todos conhecem aqui, a maioria das pessoas conhece, grande pensador, né? Escritor, poeta, fundador do Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros, o IPAF, ao lado da Elisa, em 81, que ano que vem, se vivo estivesse, completaria 110 anos, em 2024, então um ano com bastante coisa para ser celebrada. Então, acho que, de alguma forma, esse movimento aqui que nós começamos aqui, damos esse pontapé, ele está nesse trilho aí dos 110 anos, então a gente está muito feliz de poder compartilhar aqui esse evento. O IPAF, ele tem, em sua natureza do acervo, ele tem 3 categorias, né? Ele tem uma parte que é um acervo bibliográfico, arquivístico e museológico. Obviamente, esse acervo ele reflete muito o que foi o Abdias, né? Ele foi um intelectual, escritor, professor, artista plástico, jornalista, ator. Então, esse acervo ele reflete muito o que nós temos lá, inclusive do ponto de vista da nossa própria equipe. Eu sempre tenho dito isso, né? A equipe também reflete muito o que é o IPAF, seu acervo. Seu acervo hoje é o que a gente... o que dá subsídio a todas as nossas ações, seja do ponto de vista das ações políticas, né, de representação política, seja do ponto de vista, por exemplo, das ações educativas que a gente promove e desenvolve sempre que possível, e também uma incidência hoje muito grande no campo da arte. E poder chegar aqui nesse encontro, né, que é um encontro, na verdade, que tem o objetivo de instituir mesmo, é um encontro instituinte, é um encontro de início de uma jornada institucional, interinstitucional, qual que a gente quer contar com a presença e a participação das organizações e instituições que estão aqui presentes, né, da maior importância. O meu encontro com o IPAF já vem de longa data, né, Elisa? Vemos aqui trabalhamos juntos no Ponto de Cultura, nesse projeto Griot Abdias. Mas desde antes, Abdias foi uma figura muito importante na minha formação, na minha trajetória como artista. Fazia teatro de rua, no grupo Tá na Rua, e ele era uma inspiração, uma referência para nós. A gente era uns garotos, né? E ele nos recebia em sua casa com o maior carinho, maior boa vontade, interesse genuíno, real, né, naquilo que a gente fazia, e a gente ia aprendendo também com ele, né, nesse convívio, nessa convivência. Uma observação eu vou fazer em relação à instituição Casa de Rui Barbosa, que eu estive sempre aqui dentro dessa instituição. Porém, eu vou fazer uma observação. Em um determinado momento da minha vida, e eu devo dizer que toda a minha formação eu fui muito privilegiada dentro dessa instituição, mas eu pude observar em um determinado momento que realmente eu não tinha diálogo com os demais colegas, porque, na realidade, eu era a única negra dessa instituição de um determinado nível, porque se consideravam que pesquisadores, historiadores, etc., têm um determinado nível em que você não teria acesso, você enquanto pessoa negra. É muito interessante, porque eu vim observar isso muito recentemente, porque eu sempre fui muito metida. Eu apenas ia e fazia e entrava. Vamos fazer, vamos buscar, onde está, enfim, onde nós podemos estar. Portanto, esse movimento é um movimento muito interessante. E nós vamos observar que, mesmo até hoje, senhor presidente, nós não observamos nos corredores, não é, a movimentação de profissionais negros. Eu estou aqui, evidentemente, né,
Claro que eu carrego a minha história, né? Enfim, como professora de História da África e de História dos Africanos no Brasil, enfim, toda essa coisa. Mas aqui eu estou representando o Arquivo Nacional, especialmente a diretora, muito bem lembrada, né? Pelo presidente da Casa Rui, Ana Flávia Magalhães Pinto, que por razões absolutamente incontornáveis não pôde estar aqui, né? Mas assegurou que eu tivesse aqui, que eu trouxesse, né, não apenas a palavra, mas o compromisso do Arquivo Nacional com esse grupo de trabalho. Então, a gente fala de uma instituição que é uma instituição de memória, que é uma instituição também de preservação de um patrimônio documental bastante diversificado e bem grande, e estamos colocando, evidentemente, né, o trabalho, o interesse, né, e o compromisso da nossa instituição, né, com um projeto como esse do grupo de trabalho, né? Tomamos as 3 palavras que cercam esse programa, né, são palavras que fazem parte de forma profunda, verdadeira e integral do nosso projeto de gestão, né? E que ele só se desenvolve, vamos dizer, de uma maneira forte e promissora por meio justamente dessas articulações. Essa reunião com a Casa Rui, os encontros com o IPEAFRO, a presença e a participação cada vez maior em instâncias coletivas que pode fortalecer o Arquivo Nacional, que enfrentou tempos dificílimos e que ainda enfrenta os desdobramentos desses tempos difíceis. Porque essas coisas não se superam rapidamente, não. São marcas muito dolorosas, traumatizantes e que a instituição carrega até hoje. A instituição, seus servidores, né? Enfim, todo o funcionamento de um órgão tão vital para, vamos dizer assim, para a garantia do nosso direito à memória. Dizer que eu fico muito feliz, né, por ser filho de mãe Beata de Iemanjá, né, uma companheira histórica dele e ele dela. E aí eu me encontro nesse lugar de privilegiado de ter dado a luta desse homem e dessa mulher tão importante, né, para o globo, para o universo, né, para a nossa memória. E dentro disso eu não deixaria de propor que a Rede Afroambiental, né, sendo a guardiã da Floresta da Tijuca, um legado de Abdias, de lutas que nós vemos travando aí esse tempo todo, muito antes do racismo ambiental ser moda, né, a gente já estudava a presença do negro no Parque Nacional da Tijuca, né, e o reflorestamento, a volta de Oxum para o Parque Nacional da Tijuca, que tinha partido, né, com a monocultura do café, e agora a gente dá de cara com a crise climática, ou fervura global, e é justamente por conta dessa ameaça à diversidade. Então eu acho que trazer o Abdias, assim como eu trago minha mãe, né, para a luta climática, né, como precursor da luta climática no Brasil, como um ativista, né, que eu tenho tanto orgulho de ser artista plástico inspirado por Abdias, né, eu me sinto muito feliz, Elisa, de estar aqui, né, com a memória do nosso mestre. Então eu queria que a floresta, o Parque Nacional da Tijuca, né, a sua APA, o seu entorno e toda a sua população fosse prioridade na lida, já que ali a gente tem uma cadeia mesmo, né, de comunidades carentes e que é vítima desse racismo ambiental, é vítima pela ineficiência da gestão dessa cidade, que cada vez mata mais preto e pobre. Eu acho que para ser uma cidade antirracista a gente ainda tem que trabalhar muito no Rio de Janeiro. Primeiro, diminuir o índice, né, de morte de jovens pretos e pobres, né, e que a gente possa botar Abdias, que ele seja esse farol, né, para que jovens igual eu, que vivia em risco, em vulnerabilidade, possa se tornar um artista plástico, um ativista, assim como o nosso mestre, né? Eu acho que a gente tem que trazer cada dia mais a presença de Abdias para a nossa juventude. O que eu amo de fazer na casa é que a gente alinha algumas coisas, que é a importância não de fazer da Casa Sueli Carneiro um pilar que todo mundo venha e tente aprender, mas que seja uma forma de disseminação.
Então, uma das coisas que a gente trata na Casa Sueli Carneiro é o poder fazer. A gente gostaria que todo mundo tivesse a oportunidade de tratar o seu próprio acervo. Outras mulheres negras ter a possibilidade de tratar seus próprios acervos. Hoje a gente trabalha com uma base de dados que a gente estava conversando, que a ideia é a gente lançar uma base de dados de uma versão mais gratuita, que todo mundo possa, né, organizar seu próprio acervo. E aí essa é a função do acervo Sueli Carneiro, um dos, né, conforme eu li aqui. E para contribuir com a pergunta, né, de inclusão, eu gostaria muito da gente olhar também, como foi dito aqui também, para os acervos de movimentos sociais, de território, né? Temos aí alguns que eu não vejo, eu participo de algumas redes de acervo, então falta ver um pouquinho da presença, né, de acervos quilombolas, de povos originais, e de movimentos sociais, porque às vezes a gente meio que distancia. Eu falo porque a gente que trabalha com acervo, né, somente acervos mais tradicionais, que sempre está apegado muito à prática arquivística, que é ali aquela caixinha e não deixa. Em sala de aula eu já tive que ouvir que não existe catalogação de acervo que envolva todo mundo, você tem que ter uma pessoa centrada. Eu falei assim, mas e os acervos de movimentos sociais, que a função deles é trazer o entorno para catalogar seu próprio acervo, que é deles, né? Então, por que não trazer eles para perto? Eu gosto muito de trabalhar isso, que é assim, enquanto eu preciso ouvir o outro, porque se eu não ouvir o que o outro tem para dizer, todo o meu trabalho não vai valer a pena. Eu vou ter feito isso para mim, né? E não é isso que eu gostaria. Então, eu gostaria de trazer esse pequeno detalhe aqui também, da gente poder ouvir essas pessoas. Não, eu falo isso por mim mesmo também, que eu sempre fui muito apegada às normas e às regras, e tentar não ser tão duro, né? Tão padronizar as coisas, tentar ouvir. Eu tenho um exemplo muito bom, que é o Instituto... Me fala aí. O Instituto Bajubá, que eu trabalho também, que faz parte da rede junto comigo, que eles fazem mutirão de catalogação do acervo deles num domingo à tarde. Eu acho isso maravilhoso, e para eles funciona, e é isso mesmo, sabe? E um também que eu gostaria de trabalhar é justamente a formação, né, pensando em instituição, a formação desses documentalistas desses territórios, né, desses movimentos sociais, desses acervos que são tidos como pequenos, para que esses acervos se mantenham nos seus territórios, né? Para que eles tenham condição de tratar o seu próprio acervo e que mantenham aí, para não ter que levar para uma outra cidade, para que uma outra instituição maior trate isso e talvez devolva ele um dia, né? Eu sempre acho que a posição do gestor público, às vezes, ela é muito dura, né? E o tempo público, o tempo da burocracia do poder público sempre me assusta muito. Então, eu sempre gosto de me ver num lugar assim, de hackear os processos, ao contrário do que você disse, que gosta, eu odeio, no sentido de quando a gente está, né, sentado atrás dos processos, é muito duro, às vezes, ver as questões não se realizando em função dos tempos ou não se realizando nos tempos necessários. Então, quando você fala dos critérios, né, de fazer parte, eu acredito muito nessa intenção do realizar, do fazer e ver acontecendo, né? Ver realizando, não realizado, né? Porque eu acho que é um processo mesmo, que ele vai se dando e a gente tem que usufruir o máximo possível desse caminho. Eu vou só complementar já o que a professora Cuca falou, porque vai muito ao encontro do que eu sugiro. Eu acho que, nesse grupo, as universidades precisam ser incluídas, principalmente os cursos que formam bibliotecários, arquivistas e museólogos, né? A questão da formação é fundamental. E fora
a contribuição no sentido desses cursos de capacitação mesmo para essas instituições menores. Então, só já pegando carona na fala da professora Cuca, eu acho que a gente tem que incluir os cursos de graduação que formam, né, profissionais que vão trabalhar com acervo. E aí, só para complementar, né, eu me senti muito contemplada com a sua fala sobre ser a mulher negra aqui na Casa de Rui, né? Eu também hoje sou a única mulher negra que integra a equipe técnica do Museu da República, então foi muito bom ouvi-la, né? A senhora já foi pavimentando esse caminho que continua árduo, né? E aí, assim, em nome do diretor, eu acho que é importante ressaltar a importância para a gente, do Museu da República, participar desse processo, né? Descolonizar grandes museus não é simples, né? Eu acho que esse é um enfrentamento. Aqui tem representante do Arquivo Nacional, da Casa Rui. A gente sabe que, por mais esforço que a gente faça, a engrenagem é maior que a gente. Agora, eu estou aqui para arregaçar a manga, né? São muitos anos de militância. Eu tenho lá, Elisa, um telegrama do Abdias, quando ele assumiu a CEPROME, e me convidou, entendeu? Eu tenho esse telegrama lá, que vai estar lá exposto para quem quiser ver. Um telegramazinho, né? Da secretaria, quando ele assumiu, né, com o Leonel Brizola. Então, essas coisas. Eu fui animador nos 2 governos do Leonel Brizola, animador cultural. Eu sei do que eu estou falando, né? Nossos passos vêm de longe. E muito obrigado pela oportunidade, né? Eu sou bom, eu gosto de falar, mas também eu gosto de jogar. E a capoeira, o jogo é enganação, né? Eu vou te chamar numa chamada daqui de Angola, mas cuidado que pode entrar uma cabeçada. Muito obrigado aí, uma boa tarde para vocês. O Ilê do Pará, ele possui, né, dentro dessa Constituição, o que a gente entende que é imbricado, essa relação entre o que é o meio ambiente, o que são os seres vivos não materializados, os seres intangíveis, né, e a materialidade, ou a gente costuma chamar das nossas memórias materializadas, né, o que, dentro do circuito acadêmico, chama-se de patrimônio imaterial, a cultura, patrimônio material, as obras de arte, os arquivos, os documentos, né? E a discussão também do patrimônio natural, né, que a gente compreende no nosso território. E o nosso fundador, né? Nossa comunidade foi fundada na década de 70, mais especificamente em 1972, e com algumas personalidades ilustres que buscavam aquela altura, né, em que o movimento negro se reorganizava. Inclusive, na nossa apresentação institucional, a gente traz ali a criação do Teatro Experimental do Negro como um marcador desse retorno, né, após o fechamento pela ditadura militar naquele processo. E o Ilê, ele é fruto desse processo, né, junto, né, com o IPCN, junto com o MNU, né, e preocupados não só com a política, né, social, com a parte socio-racial, mas preocupados com a parte étnico-racial do processo, né. Estavam ali o Babalorixá Jair de Ogum, apoiado por Lélia Gonzalez, por Januário Garcia, por Silvio Aleixo, por Ana Felipe, né, que constituíram essa comunidade. Então, eles são os nossos fundadores, eles são os nossos mais antigos, junto com outro coletivo de pessoas. Saudações ancestrais, né? Peço licença nesse espaço para que a gente possa refletir, né? E aí fico entendendo e acreditando que, numa perspectiva daquilo que esse espaço está se propondo a fazer, é extremamente importante a gente saudar aí a presença do nosso ancestral Abdias Nascimento, né? Acredito também que Lélia Gonzalez, né, a mãe Beata de Iemanjá e o Babalorixá Jair de Ogum, né, pelo que me consta e pelo que eu consigo fazer a leitura, são 4 ancestralidades muito presentes e que acredito de fato que esse processo é um processo de vibração ancestral, né? Eu acredito que tudo que foi falado aqui é extremamente complexo, né? O nosso sistema existencial no trânsito afro-brasileiro ele foi extremamente complexificado e a gente não consegue fazer um movimento onde a gente consiga encontrar essas alternativas e essas metodologias de forma muito prática.
porque, de uma forma consubstancial, quando a gente vai pensar uma criação de um programa que verse, né, de estabelecer essas relações, a gente esbarra nesses tensionamentos que a sociedade brasileira se nos impõe. Mas acredito que esse GT ele precisa ter como primeiro grande processo de soleamento, entender ali o próprio Abdias Nascimento, enquanto essa metodologia daquilo que ele nos deixa enquanto legado. Então, durante as falas aqui, eu fiquei pensando, né, pelo menos 3 frentes que o Abdias Nascimento está dialogando, né? Pensar aí o teatro experimental do negro, né, enquanto esse espaço de construção de autorrepresentação do negro, né, brasileiro. Fiquei pensando também o próprio quilombismo, porque, coadunando com o que o Nego Bispo está falando, acerca desse Estado contracolonial e também entendendo esse futuro ancestral, eu fico entendendo que o quilombismo é, na verdade, uma metodologia contracolonial. E o próprio complexo de entender, né, esse quilombismo enquanto essa metodologia e nos pensar aqui, porque quando a gente vai pensar Quilombo dos Palmares, e isso é algo muito difícil, porque o Franz Fanon vai falar, né, do processo do negro ser escravo da sua negrura e o branco ser escravo da sua brancura, mas quando a gente se reporta ao Quilombo dos Palmares enquanto esse espaço de organização, pelo menos o primeiro, dentro do Estado brasileiro, a gente vai entender que existia ali uma conformação de aliados políticos, né? De africanos escravizados, mas também de povos indígenas e também de povos ciganos, né? E também de pessoas brancas, né? Europeus, que faziam um processo mais ancorados, na verdade, a partir de um processo de pactuação. O investimento social privado ele não dá conta, os editais não dão conta. A gente tem uma demanda fundamental de estruturar uma política pública de valorização da memória negra. E cada vez que a gente mergulha nessa temática, e aí eu estou reproduzindo aqui para vocês algo que é de notório saber e conhecimento de todos, não se investe em memória, porque a memória como o mestre Bispo nos ensinou, é o agente da vida. Ela é o único enlace capaz de causar uma ruptura com o legado presente da escravidão. Ela é fundamental para a construção de qualquer política de reparação. Então, eu fico muito feliz em ver a construção dessa tríade, porque ela começa com a discussão do que é patrimônio, ela passa pela valorização da memória negra e ela chega na estruturação de uma política reparatória. Então, a gente se coloca aqui, eu não vou me demorar, só localizar um pouco o Instituto Ibirapitanga, a nossa perspectiva, fazer coro também ao que o mestre Paulão colocou, né? A gente tem IFAM, a gente tem IBRAM, a gente tem museus. Por que os nossos museus não estão abertos, não estão funcionando, não estão em pleno financiamento? Eu, ano passado, visitei uma organização, uma autarquia do governo, que hoje a gente também é parceiro e apoia, que é o Museu Nacional de Cultura Afro-Brasileira. E ano passado, quando eu visitei, esse museu estava fechado. Não tinha, a luz do museu não acendia. Não tinha um móvel dentro desse museu. E hoje esse museu, se ele está aberto, é porque Jamile Coelho e Cíntia Souza, 2 diretoras negras, mulheres da cultura negra, mulheres de axé, Elisa visitou agora, né? Eu vi, a gente esteve no mesmo final de semana. Foi porque elas, atrás de cooperação internacional, parceria com a prefeitura, parceria com a filantropia, elas levantaram aquele museu. O poder público não levantou aquele museu. A liderança negra levantou aquele museu. Da mesma forma, o Museu de História e Cultura Afro-Brasileira. Né? A situação em que o MUCAB se encontrava no início do ano e como os nossos aparelhos de cultura, que são públicos, estão à mercê da discricionariedade do governo. Verdade. Essa é uma das coisas que a gente precisa, que eu identifico como um desafio para o programa Abdias Nascimento. A gente tem que voltar os nossos esforços para fazer o protagonismo de todos os negros e negras que existem em destaque ou não tem destaque, passará a ter destaque, porque o jovem que está na barriga dela vai nascer, tem que ver esse destaque futuramente. Certo? Então, assim, reparação acho que tem que ter em todos os futuros negros e negras que vierem ser destacado. Porque já foi muito tempo de apagão,
Agradecer primeiro, né, pelo espaço, agradecer a Elisa, todo mundo do IPEAFRE, pelo convite para o Ministério da Igualdade Racial estar compondo aqui, né, participando desse momento, que eu acho que é importante, né. Elisa mandou mensagem, né, falando da importância de 100 anos de Abdias, e a importância do TEM também para nós, né, que somos, a gente se considera um legado institucional das lutas dos movimentos sociais, né? E precisamos honrar esse legado para construir políticas voltadas para a população negra. Para nós é muito importante estar aqui. A ministra está cumprindo uma série de agendas, hoje não pôde estar, mas fez questão que a gente pudesse estar representado aqui hoje. Então, agradeço mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui hoje nessa roda. Eu não vou me repetir, eu acho que já foram faladas uma série de propostas importantes. Agradecer também a solidariedade do mestre Paulo Kikongo também, porque não é todo dia um 7-1, assim, né? Todo dia a gente tem que matar um leão por dia para ter mulheres e homens, né, construindo políticas públicas e sérias de igualdade racial. E dizer que eu acho que tem propostas bem importantes, o Ministério se coloca à disposição, primeiro, porque a gente tem entre os nossos eixos principais a questão da reparação, né? A gente colocou isso, está anunciado nas nossas redes, nos nossos materiais, que a reparação é uma pauta importante e a gente sabe que ela é abordada de diferentes formas, né? A gente tem agora o que está acontecendo com a situação do inquérito do MPF, mas a gente tem uma série de políticas que passam por isso. A gente tem uma secretaria voltada para povos quilombolas, ciganos e de matriz africana. A gente sabe o quanto que isso é importante e faz... a gente está no GTI do Caju Valongo, a gente tem estado nesses espaços para tentar construir, junto com a sociedade civil, algo que fique de legado para a população, né? Então, para nós estar aqui nesse momento, né, construindo políticas de memória, né, que sejam também mais um eixo de reparação, é muito fundamental. Nós estamos num espaço aqui em que a gente lembra, assim como quando a gente esteve no Arquivo Nacional, o desmonte que houve das instituições públicas nessa última fase da nossa vida. E eu quero, assim, iniciar agradecendo ao Santini e às outras pessoas que nos salvaram daquilo e por todo o trabalho que nos traz aqui novamente numa perspectiva de construir democraticamente uma coisa nova no sentido de uma política pública que possa beneficiar o coletivo, a sociedade.